Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 12º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra, a partir da profecia de Jeremias e também da narrativa de Mateus, nos ajuda a refletir sobre a temática do medo e dos medos que estão presentes na nossa vida. Ser medroso, ser covarde, certamente não é algo muito positivo. Mas também não ter medo de nenhuma forma seria um outro extremo. O medo sinaliza para nós um alerta, porque existe o perigo, existe algo que pode nos ameaçar. Eu lembro que uma vez estava na visita pastoral, aqui com o Dom Juarez, estava na comunidade Salgadinho, ele conversava um pouco, e durante a reflexão que o bispo fazia, uma criança fez uma intervenção de uma forma súbita, que todo mundo sorriu, inclusive o bispo. Ele dizia assim, o Dom Juarez: olha, se de repente vê uma cobra lhe ameaçar, o que você faz? A criança diz: eu pego um pau e dou uma paulada na cabeça da cobra e mato a cobra. Uma criança muito proativa. Muitos certamente não iriam ter essa coragem, não iriam de enfrentar uma cobra, mas iriam correr com medo, iriam chorar. Há um provérbio que as pessoas costumam repetir, dizendo que gato escaldado tem medo de água fria. Gato escaldado tem medo de água fresca. Olha, recebeu um balde de água quente, coitado do pobre do gato, né? Quando alguém vem com outro balde, pode ser frio, mas ele está ali de forma muito cautelosa. O medo nos faz também ser cautelosos diante da vida. No entanto, existem medos que são infantis, existem medos que são infundados. E às vezes os pais transmitem informações que são equivocadas às crianças. Tem criança que tem medo de lobisomem, tem medo de alma. Tem medo de lobisomem, ninguém viu lobisomem, porque lobisomem é fruto de uma lenda, de uma criação. Medo da escuridão. A escuridão deve ser apreciada no devido tempo, no devido lugar. Até aqueles pais que vão incutir nos filhos, nas crianças, o medo do padre. Ó, te comporta, senão o padre vai brigar contigo, né? Ou seja, já cria um certo pavor à religião. É importante que nós tenhamos cuidado. Mas o medo, ou os medos de uma forma geral, nos auxiliam para que nós possamos ter
a devida compreensão dos limites que todos nós temos. Uma pessoa absoluta, diria minha mãe, é uma pessoa que não tem limites. Esses jovens e adolescentes que se entregam a esses esportes radicais, né? Tem gente que anda, né? A moto tem 2 pneus, mas só quer usar um, né? Para cima e para baixo, e correndo, e pula de outro, e assim por diante. Há pessoas que vão perdendo a noção dos próprios limites, mas isto também no próprio trabalho. Há pessoas que trabalham demais, que se dedicam demais. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Há pessoas que não dormem mais, que não se alimentam bem, que dia e noite estão entregues aos trabalhos excessivos e, de repente, vem uma fadiga exorbitante e o organismo entra em colapso e a pessoa termina morrendo antes do tempo, morrendo porque não respeitou os seus próprios limites. Precisamos entender que nós somos humanos e por mais que existam situações externas que nos ameacem, que nos amedrontem, nós precisamos buscar a fé em Deus, a esperança em Deus, o conforto em Deus. A fortaleza vem do Senhor. Nós escutamos na profecia de Jeremias, o profeta, talvez um dos mais perseguidos do Antigo Testamento, perseguido pelo seu próprio povo, pelas autoridades. Eles estão ali para matá-lo, para colocá-lo numa situação difícil, para conduzi-lo com mentiras, calúnias a um tribunal. Mas ele tem esta confiança plena que não pode abandonar o barco, porque a missão que ele tem foi Deus que lhe conferiu. Por isso há uma passagem linda quando ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Ou seja, humanamente ele também tinha medo, ele também queria desistir, ele queria entregar os pontos, mas a sedução, o amor pelas coisas de Deus fazia com que ele permanecesse. Os apóstolos de Cristo, quase todos eles também foram perseguidos, foram torturados, foram martirizados. E hoje os açoites aqui no Brasil são diferentes, são com a língua do povo, com as fofocas, com as calúnias, mas não enfrentamos tanto essa agressão física, a violência, o apedrejamento, não somos decapitados por conta da nossa fé. Mas a palavra formidável que nos deixa Jeremias, nesta primeira leitura, ele vai dizer o seguinte: o Senhor está do meu lado como um valente guerreiro. O Senhor está do meu lado. Ele sente a presença do Senhor na sua vida e é por isso que ele se fortalece interiormente. Quando nós não temos mais fé, quando nos falta a esperança em Deus, quando do nosso lado tudo é solidão e vazio, nós nos desequilibramos. Emocionalmente, psiquicamente, nós ficamos fragmentados e destruídos, porque percebemos a nossa impotência, o quanto somos inoperantes e incapazes para enfrentar situações que fogem ao nosso controle, porque existem forças do mal que por vezes estão acima de nós e nós não temos tanta competência para enfrentá-las se nós estivermos sozinhos. Por isso a convocação nesta liturgia da palavra de hoje é que nós sintamos a presença de Deus em nossas vidas, que nós alimentemos a fé. E Jesus no Evangelho vai mostrar que nós devemos ter medo, às vezes podemos ter medo, aliás, daqueles que quando nós precisamos pregar o Evangelho vão querer nos destruir e até mesmo nos matar. E ele diz: não tenhais medo daqueles que só poderão destruir o corpo de vocês. Temei antes aquele que tem o poder de colocar, de destruir o corpo e a alma no inferno. O temor do Senhor. Aí surge um novo conceito. Não podemos viver apavorados e desequilibrados, com medo das situações, das tribulações, das provações
de algo que foge ao nosso controle, porque nós contamos com o Senhor, contamos com a força da oração, da nossa fé, e é isso que nos faz caminhar e ir adiante. Mas Jesus também nos adverte, porque Ele sabe que quando nós formos testemunhar o seu amor neste mundo, nós haveremos de enfrentar muitas adversidades, muitas perseguições. Mas Jesus justifica dizendo que quem se declarar ao meu favor aqui na terra, também diante do Pai do céu, eu estarei para me declarar a seu favor. Quem me negar aqui, também será negado. É como se dissesse, eu não te conheço, porque quando eu precisei de ti, para levar a boa nova do reino às pessoas, tu tiveste medo, tu foste um covarde, tu não fizeste nada por mim e nem pela igreja. É fundamental, irmãos e irmãs, que nós sintamos esta confiança que vem do Senhor e que alimentemos em nós o justo temor, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, é um dos dons que nós recebemos no dia de Pentecostes, no dia que nós somos crismados. É um dos dons do Espírito Santo, o temor do Senhor. E o temor do Senhor para nós se revela como o medo, o pavor que nós devemos ter de perdermos a amizade com Deus. É o medo de alguma forma, podermos agredir a Deus. Que o nosso ódio, o nosso pecado, muitas das vezes nos afasta do caminho do Senhor e nós ofendemos a Deus pela nossa vida de pecado, de maldade, de vícios. Quando nós viramos as costas para Deus, nós precisamos temer esta realidade, porque o temor do Senhor significa alimentar a fé e a vida de oração, para que o Senhor nos enriqueça com a sua graça, com a sua proteção. É o medo que nos falte a graça de Deus na sua vida, na nossa vida, a sua proteção, a sua bondade, o seu amor, o seu carinho. Alimentemos este justo temor do Senhor, não medo das pessoas, não medo das situações de conflito, das provações, mas estarmos como o profeta Jeremias, buscando que o Senhor esteja do nosso lado. Ele é a nossa força, esse guerreiro, o valente guerreiro que nos apoia, que nos toma pela mão, que nos tira das situações mais embaraçosas, que nos faz ser vitoriosos diante daquilo que aos olhos dos humanos poderia ser uma aparente queda, uma aparente derrota. Quem acredita, quem tem fé, quem luta, quem batalha, enfrenta a vida como aquela criança que pega um pau para enfrentar uma cobra. Que o Senhor Jesus seja a nossa força, que o justo temor do Senhor, o desejo de podermos agradar sempre a Deus, seja a nossa inspiração constante. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.